Opa galera, e aí, tudo bem? Então, eu voltei aqui, eu voltei na última semana, não consegui postar aula e eu decidi fazer uma mudança, eu decidi que iria recomeçar, assim, parte dessas aulas que eu estava trazendo aqui. Eu não estava gostando da qualidade que estava ficando aquelas aulas, eu decidi que iria adotar novamente a sequência do curso, mas de uma forma que ficasse mais clara, mais condigente com aquela qualidade que eu queria trazer aqui pro canal. Então, a gente vai fazer um reboot, certo? Das aulas, a gente vai recomeçar, mas a gente não vai ver tudo aquilo que a gente viu antes, até porque isso é inviável, tem muita coisa que eu passei, mas eu vou trazer um resumo de tudo que vimos anteriormente. E se você quiser, você pode continuar assistindo a partir daqui, ou então esperar até chegar no momento em que você estava vendo nas aulas anteriores, tá? Mas eu super recomendo você tentar assistir, você dar uma chance, você pode tentar, você pode dar uma olhadinha e ver se você gosta. Se não, você não precisa ficar. Mas eu só queria dar o aviso aqui que agora eu vou estar regravando essas aulas, só que com uma maior qualidade dessa vez. Eu decidi que iria fazer isso para ser mais justo com vocês e comigo mesmo também. E bora retomar aqui o conteúdo falando da nossa CPU. A gente já tinha falado muito dela anteriormente, mas dessa vez a gente não vai adicionar muita coisa, tá? Vai ser um breve resumo sobre o que é a CPU e como ela funciona, tá? O que ela faz ali entre os componentes do computador. Eu vou tentar trazer esse componente de uma forma que você e qualquer outra pessoa que não tenha visto as minhas aulas anteriormente consiga entender, tá? Esse é meu objetivo com essa aula de hoje. E não se preocupe, tá? Porque eu não vou trazer muita coisa acerca desse componente aqui. Vai ser um resumo bem rápido, só explicando mesmo o que ele faz. E depois disso a gente já segue pro próximo tópico, beleza? Então bora lá, bem rapidinho. CPU, tá? Essa sigla aqui significa Central Process Unit, que significa unidade central de processamento, tá? A unidade central de processamento, se lembre disso. Massa, então, o processador é o cérebro de um computador ou dispositivo eletrônico, sendo o componente central responsável por executar instruções e realizar cálculos para processar dados. Rafael, eu não entendi nada do que você falou. Tenta entender essa ideia. O processador é como se fosse o cérebro de um computador ou dispositivo eletrônico. Você tem um cérebro, você usa ele. Imagine para que serviria nesse contexto aí da informática. Então, o processador é como o cérebro de um computador ou dispositivo eletrônico, sendo o componente central responsável por executar instruções e realizar cálculos para processar dados. Mas, afinal de contas, o que isso significa? O que queremos dizer com cérebro? O que a gente quer dizer quando a gente fala que ele é como o cérebro do computador? Bom, os seus desejos, tá? Agora falando do ser humano, falando do seu cérebro, tá? De você enquanto ser humano, os seus desejos, vícios, hábitos, as coisas que você conhece, o mundo que você entende, acontece graças ao seu querido encéfalo ou cérebro. Sem ele, nada do que você faz, pensa e sente seria possível. Graças a esse órgão, você pode executar tarefas super complexas, como exercer o uso da linguagem, como eu estou fazendo aqui, falando com você, né, dialogando, lançando um monte de palavras, as quais você está me entendendo, resolver problemas que outros seres vivos são totalmente incapazes de compreender. Então, o seu cérebro, cara, ele é um carinha incrível e você consegue fazer muita coisa com ele. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você deseja, todas as suas ações, tudo isso só existe porque você tem o seu cérebro, que é como se fosse um processador natural. Seu cérebro é como um processador natural, exatamente. Entendendo o conceito processo, a gente vai tentar entender esse conceito de uma forma bem simples. Se a gente vir aqui no Chrome e pesquisar qual o significado da palavra processo, bom, se a gente pesquisar isso aqui, você vai ver. Processo pode ser entendido como ação continuada, realização contínua
contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso e curso. É como se fosse, galera, uma ação, tá? Que é continuada, tá? Aqui no conceito, na definição. É como se fosse a realização contínua de alguma atividade. Para você entender o exemplo, pense em algo que você particularmente adora fazer. Como, por exemplo, assistir a vídeos no Instagram. Eu sei que você passa horas assistindo uns vídeos aí no feed. Jogar com outras pessoas, tá? O joguinho aí, um Free Fire, um Fortnite. Cara, eu jogo também, eu gosto. Assistir a filmes ou seriados. Se deliciar com sobremesas. Quem já não prova aí um sorvete, um bolinho. Viajar para lugares únicos. Então, aquela viagem que você fez uma vez, que tá marcado na tua memória até hoje. Bom, cada uma dessas coisas que eu citei pode ser entendido como uma tarefa, um processo que você fez, que você realizou. Por exemplo, todas essas tarefas têm algo em comum. Elas são processos muito bem definidos que te trazem momentos de diversão e prazer, os quais fazem você se sentir feliz. Mas por que processos, Rafael? Um processo pode ser entendido como uma ação continuada, a realização de uma atividade, seja ela qual for, tá? Então, quando você joga o joguinho, quando você come a sobremesa, isso pode ser entendido como um processo. Quando você faz o que gosta, está seguindo etapas, tá? O que são etapas? São passos para se chegar numa resolução. Quando você compra sorvete, você geralmente se alimenta dele até o seu último pedaço. Você segue esse processo até terminá-lo. Então você vai comendo pedaço, vai comendo pedaço, vai comendo pedaço, até você acabar com o seu sorvete. Isso também vale para todas as outras coisas que você faz na sua vida. Afinal de contas, tudo pode ser entendido como processos. O que é um processo, cara? Um processo é uma tarefa que você faz. Tomar sorvete é uma tarefa, é uma coisa que você está fazendo que exige uma sequência ali de etapas, e quando você termina, você conclui o processo, tá? Você toma o sorvete. No nosso exemplo, o processo refere-se à tarefa, seja ela qual for. Processamento refere-se à execução da tarefa. Então, se formos usar o exemplo do sorvete, fica assim: quando você tem um sorvete na sua frente, tá? Imagine esse sorvete aqui que eu coloquei para vocês. Você pode pensar em comê-lo. Comer, nesse caso, é um processo possível para o sorvete. Então, você comer o sorvete é um processo que você pode fazer. Então, quando você começa a comer o sorvete, você está processando o processo, certo? Que é comer o sorvete. Então, o processo é a tarefa. E essa palavrinha processando, quando a gente está processando, a gente está executando, a gente está fazendo a tarefa, que no caso é tomar o sorvete. Então olha que coisa interessante, né? E uma vez que você entendeu isso, a gente vai para a segunda parte. Assim como nós, um processador executa processos o tempo inteiro, tá? Então, por que assim como nós? Porque a gente também executa processo. Quando a gente toma sorvete, a gente está executando um processo, uma tarefa. Quando a gente está limpando uma casa, a gente está executando um processo, uma tarefa. Então, assim como nós, um processador executa processos o tempo inteiro. Então, por que o processador ele é como se fosse o cérebro do computador? Porque assim como nós, assim como a gente faz esses processos, tá? Assim como o nosso cérebro resolve esses processos, o processador ele também resolve os processos. Ele também segue uma sequência ali de etapas para resolver os processos dele. Então, para a gente pode ter um processo como tomar sorvete. Qual seria o processo do processador? Então, esses processos são os aplicativos e tarefas que realizamos em nossos dispositivos. Ele funciona como o nosso cérebro, o processador. Ele executa tarefas, segue instruções e assim torna possível tudo o que podemos fazer com um computador ou celular moderno. Então, para a gente entender de vez, o que o processador faz? Bom, ele trabalha com os processos. E o que são os processos? Os processos é tudo o que fazemos nos nossos dispositivos. Então, aplicativos, internet, tudo isso envolve processo, tudo isso envolve processamento. E quem processa? O processador. Então, para fechar, o processador é importante? Sim! Sem a presença dele não teríamos aplicativos, porque não teríamos ninguém para trabalhar executando os processos que tornam possível esse uso. Pense da seguinte forma: se você não conseguisse pensar, você não conseguiria fazer nada, não conseguiria conversar,
fazer tarefas do dia a dia, estudar, trabalhar, ser você mesmo. E por quê? Porque não teria nada responsável por executar todos esses processos, tarefas. Com o computador acontece da mesma maneira. Não é à toa que comparamos o processador com o nosso cérebro, porque da mesma forma que a gente, tá, o nosso cérebro, ele serve para executar tarefas, para resolver processos. E quais são esses processos, Rafael? Tudo que fazemos pode ser entendido como processo. Então, você assiste um filme, você está fazendo um processo, tá? Exige uma sequência de etapas e tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, é um processo, pode ser entendido como uma tarefa. Então, com o computador acontece da mesma maneira. Não é à toa que comparamos o processador com o nosso cérebro, porque ele faz uma coisa muito semelhante, que é executar processos, executar tarefas. E se mesmo com toda essa explicação, tudo isso que eu falei, você não conseguiu entender a ideia do processador, vamos tentar entender assim. Bom, imagine o seguinte, você está aqui, você tem que pegar esse lanche que está nesse cantinho aqui, certo? Desse espaço que a gente tem. Como é que você pegaria esse lanche, ok? Como é que você faria para se deslocar até ali para comer o sorvete? Bom, você teria que andar até perto do lanche, pegar o lanche e se alimentar do lanche. Legal. Então, o que você faz? Você tem que, olha só, você tem que primeiro pensar, para onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir para lá, para conseguir pegar o meu lanche. Então, eu tenho que andar até aqui e uma vez que chegar aqui, eu vou comer o meu lanche. Então, veja bem, você indo até o lanche para você se alimentar desse lanche, é o processo que você está fazendo. Você está seguindo a sequência de etapas, que é andar até o lanche para comer o lanche. E essa sequência de etapas, enquanto você faz isso, você está realizando a tarefa, que é andar até lá e comer o lanche. Bom, isso é o processo, galera. Isso é a tarefa. Então, quando você está fazendo o processo, o que você está fazendo? Você está processando. E no final, quando você come o seu lanche, você termina de processar o processo. E aí, assim, você termina a tarefa, o processo. Então, olha só, você pode entender o processador assim também. Então, você aqui poderia ser o processador, por exemplo. A tarefa de ir até o lanche e comer o lanche é o processo, que quem faz? O processador. E quando ele está fazendo a tarefa, ele está processando essa tarefa. O processador funciona mais ou menos assim. E aqui eu peguei um exemplo para vocês verem, ó, do meu computador. Aqui a gente tem alguns processos, tarefas sendo executadas pelo processador. Então eu tenho uns aplicativos aqui, olha só. A CPU é essa aqui, ó. Então você tem, por exemplo, o Google. Vocês usam muito no celular de vocês. Eu tenho o Discord, que é outro aplicativo. Eu tenho o gerenciador de tarefas. Eu tenho o Opera. Eu tenho outros processos aqui. Então, isso aqui, ó, esses aqui são os processos, tá? Imagine o seguinte, é o Discord. Isso aqui poderia ser o processo de você comer o sorvete. Então, enquanto você está fazendo o processo, ele está aqui, certo? E quando você termina de fazer o processo de comer o sorvete, pronto, você terminou o processo, ele não fica mais aqui. Então, enquanto o computador está executando os aplicativos que você usa no seu dia a dia, ele está executando o processo, ele está trabalhando com aquela tarefa. E uma vez que você fecha a tarefa, você termina ela, você encerra ela. É como terminar de comer o sorvete. Então, só para finalizar, com o processador, você consegue usar o TikTok, você consegue usar aplicações, você consegue usar serviços de stream, você consegue jogar, você consegue fazer muita coisa, você consegue fazer tudo o que você consegue fazer no seu computador ou celular. Sem processador, você não consegue fazer nada, você não tem ninguém para executar as tarefas, você não tem ninguém para processar os processos. Quem são os processos? Os aplicativos, o Google, WhatsApp, YouTube, todo e qualquer aplicativo, todo e qualquer processo sem processador não tem como executar. Sem alguém para ir buscar o hambúrguer, né, para comer o lanche aqui, a gente não tem resolução, a gente não tem aplicativo e por isso a gente precisa tanto do processador, e esse é o resumo. O processador, ele é esse carinha que cuida dessas tarefas, ele é como se fosse o cérebro do computador, ele é um componente central, importantíssimo para o uso com o computador ou qualquer tipo de dispositivo eletrônico,